Olá pessoal, eu sou o Dr. Peixoto, o cientista amigo da natureza. Vou apresentar a vocês uma importante iniciativa para a preservação e reintrodução de algumas espécies de peixes. Nós estudamos a reprodução de peixes há muito tempo, para ajudar na preservação de espécies que habitam rios de diversas regiões do Brasil. Vocês sabem que muita gente cultiva tomate, alface, laranja, certo? Mas vocês já ouviram falar que é possível cultivar peixes em um laboratório? Pois é, eu sou responsável pelo laboratório. E aqui tem um berçário onde cuidamos dos bebês peixes. Eles são chamados de alevinos. Depois de alimentar os peixinhos, e quando já estão crescidos, reintroduzimos esses peixes na natureza. Vocês sabiam que algumas das espécies que cuidamos estão ameaçadas de extinção? Então, com o tipo de trabalho que fazemos, conseguimos evitar que algumas espécies de peixes sumam dos rios brasileiros. Isso contribui para restaurar uma parte da nossa biodiversidade e ajuda muita gente, já que a pesca serve para alimentar muitas pessoas e os peixes são muito importantes para a cultura do nosso país. Não é legal? Vamos ver como isso acontece? Para iniciar o cultivo de peixes em laboratório, primeiro capturamos as espécies no próprio rio, onde será feita a futura reintrodução dos filhotes. Esses animais serão muito bem cuidados nos tanques de nossa piscicultura. Depois de alguns meses em adaptação, baixamos o nível de água do tanque para facilitar a captura dos peixes que servirão de matriz para a reprodução de filhotinhos. Uma equipe bem treinada passa uma rede de malha fina bem rente ao fundo do tanque. Essa rede fica bem esticadinha, de uma extremidade à outra. Assim coletamos os peixes mais facilmente e sem causar sofrimento aos animais. Lembra que esses peixes serão as matrizes para a reprodução de filhotes? Por isso fazemos uma seleção cuidadosa deles. Separamos os machos das fêmeas e nos certificamos de que todos estão com boa saúde. Escolhidos os peixes com características mais favoráveis para a reprodução, eles são colocados em caixas de transporte com água e com cilindro de oxigênio e levados ao laboratório em um veículo especial. No laboratório, os peixes são pesados e separados, para deixar as matrizes prontas para a reprodução. Os peixes escolhidos recebem soluções hormonais que aumentam seu potencial reprodutivo. Para receberem as doses de hormônio, os peixes são apoiados em uma mesa almofadada. Isso evita estresse e impactos que podem machucar os animais. Esse processo é executado por dois técnicos. Um segura o animal com cuidado para que ele não se debata muito. O outro faz a aplicação logo abaixo da nadadeira peitoral. As fêmeas recebem uma dose intramuscular de 6 mg por quilograma do peso do animal. A primeira injeção serve para iniciar o estímulo à reprodução. Dependendo da metodologia adotada, usamos apenas 10% da dosagem total do hormônio e depois de 12 a 24 horas, aplicamos os 90% restantes. Já os machos recebem uma dose única, 3 mg por quilograma do peso do animal. Após a aplicação de hormônios, as matrizes podem ser submetidas à reprodução natural induzida ou à extrusão, que é uma forma de forçar a desova ou liberação de ovos. A escolha do método mais apropriado depende principalmente da espécie com que se está trabalhando. No caso da extrusão, pode ocorrer a necessidade de suturar, ou seja, costurar temporariamente a região cloacal, impedindo a desova antes da hora certa. Depois que os ovos são expelidos, depositamos sobre eles o sêmen extraído dos machos. Na sequência, esses ovos são depositados nas incubadoras. Após 6 horas da desova, é realizada uma contagem para avaliar a taxa de fecundação. Um dia depois, ocorre a eclosão, que é quando as larvas do peixe saem do ovo. Durante essa etapa, chamada larvicultura, as larvas ficam 5 dias sob cuidados de especialistas na incubadora para depois serem levadas ao tanque. Nesse momento, já é possível observar a forma de um peixinho e o início da formação de suas estruturas, como a boca e o desenvolvimento das nadadeiras. Durante o delicado processo de larvicultura, é importante garantir o fluxo e a qualidade da água. Para isso, telas, filtros e canaletas devem estar limpos, evitando o transbordamento de água. Também medimos as taxas de pH e de oxigênio, deixando-os adequados ao desenvolvimento dos peixinhos.
Esse processo leva dias. É preciso ter paciência e cuidados diários. Quando for detectado que a transformação das larvas está completa, o que se faz, por exemplo, pela observação da existência das nadadeiras, elas deixam de se nutrir pelo saco vitelínico e iniciam o processo de alimentação exógena, que é quando as larvas passam a comer. Nessa fase é fornecido um alimento natural, já que elas se tornaram pós-larvas. Seu professor de ciências pode lhe ajudar a compreender melhor o que são e quais as diferenças nesses tipos de nutrição. Em seguida, as pós-larvas são transportadas para um local mais espaçoso e adequado ao seu desenvolvimento. Por isso, para ajudar na ambientação, alguns dias antes já preparamos sua nova casa, os tanques. Eles são esvaziados e secos. Raspamos e limpamos o fundo do tanque, aplicando pulverização de cal virgem para a total limpeza do local. É feito então o processo de adubação em toda a área do viveiro. Para isso, usamos farelo de arroz, sulfato de amônio e superfosfato simples, produtos que vão ajudar na produção dos alimentos que serão ingeridos pelas pós-larvas. Outros cuidados são tomados para a produção de organismos que servirão de alimentos para quando as pós-larvas se tornarem peixes. Colocamos água até metade do tanque e reduzimos o fluxo de água a quase zero. Dessa forma, recriamos condições semelhantes ao ambiente natural dos peixes. Todo esse processo é constantemente monitorado. Se identificamos organismos que fazem mal para as pós-larvas, o viveiro não é povoado, pois ele poderia matar vários animais. Após aproximadamente uma semana de preparo e observação, o tanque está pronto para receber as pós-larvas. Caso tudo esteja sob controle, as pós-larvas são deslocadas da incubadora para o tanque de alevinagem. Normalmente, esse processo é realizado no período da manhã, quando é mais fácil manter as condições da água do tanque semelhantes às da incubadora, onde as pós-larvas estavam anteriormente. Esse cuidado garante a sobrevivência de um grande número de indivíduos. Nesse momento, é feita a contagem de pós-larvas para não ultrapassar a capacidade máxima do viveiro. O ideal é que sejam colocadas aproximadamente 500 pós-larvas por metro quadrado do viveiro. Feito o deslocamento das pós-larvas, o nível de água do tanque é completado e o fluxo de água é praticamente nulo, apenas para garantir a oxigenação necessária ao desenvolvimento das pós-larvas e do plâncton no sistema. Após 3 dias no tanque de alevinagem, as pós-larvas começam a ser alimentadas 6 vezes ao dia com ração em pó comercial. A duração do período de alevinagem varia, principalmente em função das espécies, da temperatura da água, da disponibilidade de alimentos e da densidade de larvas no tanque. Os viveiros são checados diariamente, logo após o fornecimento da ração. O objetivo é verificar qualquer tipo de alteração no comportamento das pós-larvas ou alevinos, investigando imediatamente o surgimento ou causa de qualquer problema. Também são verificadas possíveis ocorrências de desova de anfíbios nos tanques. Havendo ovos desses predadores dos alevinos, eles são prontamente removidos. Para serem transportados, os alevinos precisam fazer jejum de 24 horas, no caso de onívoros, e de 48 horas no caso dos carnívoros. Os veículos utilizados para o transporte são equipados com caixas capazes de manter a temperatura da água entre 20 e 25 graus Celsius. Elas também devem possuir uma solução de sal de 1,5 grama por litro e seus níveis de oxigênio devem ser mantidos entre 6 e 9 miligramas por litro, o que é conferido de hora em hora por um aparelho chamado oxímetro. Todo esse trabalho visa garantir a saúde e a sobrevivência do maior número de peixinhos. Nenhum animal, porventura debilitado durante o transporte, é solto no ambiente natural. O transporte dos alevinos deve ser programado junto à área de meio ambiente da região responsável e sua soltura para repovoamento é normalmente realizada em 2 modalidades, educativa e técnica. Nas solturas educativas, que ocorrem em locais mais próximos da população, são programados eventos de atividades de educação ambiental para crianças e jovens das comunidades do entorno. Os alevinos são colocados no escorregador de peixes para a soltura no rio.
Nas solturas técnicas, são reintroduzidas quantidades maiores de peixes em locais mais isolados, protegidos e com maior disponibilidade de alimentos para as espécies reintroduzidas. E assim, pessoal, vocês acabaram de aprender uma maneira de cuidar melhor da fauna dos nossos rios, reintroduzindo peixes em seus ecossistemas naturais e preservando o equilíbrio da região. Todos esses cuidados que você aprendeu aqui são muito importantes, pois os peixes são bastante sensíveis à qualidade da água onde vivem. Portanto, não basta reintroduzir os peixes, devemos cuidar melhor de nossos rios, de suas margens e da vegetação local. Também não devemos jogar lixo e substâncias químicas, como óleos e tintas, diretamente na natureza. Sempre devemos procurar a forma de descarte mais adequada para cada tipo de material. Vamos cuidar do nosso planeta. Converse com seus amigos e familiares sobre o que você aprendeu. Fique ligado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura. Vejo vocês na próxima. Um abração do Dr. Peixoto.